Olá, vamos gravar mais um vídeo do experimento eletrólise quantitativa da água. Na eletrólise quantitativa da água, nós aplicamos um potencial através de um gerador de corrente contínua, utilizando eletrodos inertes. Neste caso, a gente fez um eletrodo de grafite, o grafite de lápis mesmo. Utilizei um grafite lápis de carpinteiro, que tem uma largura maior, preso a um fio de cobre condutor. Esses eletrodos inertes foram ligados à fonte contínua no polo negativo, o cabo preto, que corresponde ao eletrodo que é o cátodo, onde ocorre a redução. Esse eletrodo, que é o cátodo, onde ocorre a redução, ele vai formar aqui dentro da proveta o gás hidrogênio. Dá para perceber o borbulhamento desse gás hidrogênio e fica aprisionado na parte superior da proveta. Por isso a eletrólise quantitativa, que nós vamos quantificar a quantidade de hidrogênio que está sendo formado de acordo com o tempo que está sendo feito. Estamos aplicando uma energia de 0,17, está oscilando pouco para 0,18. A unidade é ampere, que é a intensidade de corrente. No outro eletrodo, que está ligado pelo cabo vermelho, está no polo positivo, que é o ânodo, ocorrerá a formação do oxigênio. E daí vem uma pergunta: por que hidrogênio e oxigênio da água? E por que cada um vai para um polo? Lembrando que o oxigênio ele é um ametal e é um elemento bastante eletronegativo. E aí ele é atraído para o polo positivo, que é o ânodo da eletrólise. Lembrando que a eletrólise, os polos positivo e negativo, são sempre opostos em relação à pilha. Na pilha o cátodo é o polo positivo, na eletrólise o cátodo é o polo negativo. E o mesmo para o ânodo. Na eletrólise o ânodo é o polo negativo, positivo, e na pilha é o polo negativo. Vamos deixar aqui funcionando por cerca de 30 minutos e o tempo está sendo cronometrado. Posteriormente eu vou desligar o aparelho, fazer a medida experimental do volume de gás hidrogênio formado e vamos fazer o cálculo teórico para ver se o valor corresponde ao valor encontrado experimentalmente. Até breve. Retornando então, nós paramos o cronômetro exatamente 19 minutos e 59 segundos e 98 centésimos, ou seja, 20 minutos. E aí então nós medimos aqui um volume de hidrogênio que está contido na cuba e nas provetas. Não é água pura, é uma solução eletrolítica, porque a água pura é um mau condutor. Então é preciso colocar algum sal, base ou ácido para que tenha íons dissolvidos na água e a partir daí ocorra a condução. Então nesse caso foi utilizada uma solução de sulfato de sódio. Esse sal é um sal neutro, a escolha dele é basicamente por isso. Mas poderia usar uma solução de ácido sulfúrico, uma solução de hidróxido de sódio, mas devido aos riscos da corrosão e mesmo os riscos para a pele de quem manuseia, é mais saudável utilizar uma solução salina neutra. Vamos aos cálculos da eletrólise quantitativa da água. Então, baseado no experimento, nós descobrimos um volume de 32 ml. Na filmagem do experimento eu falei 31 ml, mas olhando melhor são 32 ml. Bom, nosso cálculo teórico é o seguinte: o hidrogênio H+, que está na solução eletrolítica, recebe 2 elétrons, já que ele vai sofrer a redução, e ele reduz ao gás hidrogênio, que é o H2. Bom, vamos calcular aqui qual foi a energia utilizada no experimento. A energia, que é a carga elétrica,
é igual à intensidade corrente vezes o tempo. A carga elétrica, então, é a intensidade corrente, um novo ajuste, ela começou com 0,17, subiu para 0,18, terminou com 0,19 amperes. E nós fizemos um tempo de 20 minutos. Então, 1.200 segundos corresponde a 20 minutos. Portanto, encontramos uma carga de 228 coulomb. Bom, voltando então à nossa equação. 2 mols de elétrons formou 1 mol de gás hidrogênio. Então, 2 vezes a constante de Faraday, que é aproximadamente 96.500 coulomb. Então, 2 mols de elétrons, que é 2 vezes a constante de Faraday, produziu 1 mol de gás hidrogênio. Qualquer gás na CNTP, qualquer gás tem um volume de 22,4 litros por mol na CNTP, que é uma temperatura de 273 Kelvin e a pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Então, portanto, 2 mol de elétron formou 1 mol de gás hidrogênio que tem esse volume. Portanto, utilizando essa energia, qual o volume que eu encontro? Então, fazendo o cálculo, nós chegamos a um volume de 0,02646 litros, que transformando em ml corresponde a 26,46 ml. Porém, o experimento não foi feito nas condições da CNTP. Portanto, vamos fazer aqui um ajuste para as condições ambiente. A fórmula utilizada é a fórmula para os gases, no qual eu tenho pressão 1 vezes volume 1, dividido por temperatura 1, que é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2, no qual do lado esquerdo eu coloquei os dados referentes à CNTP e do lado direito coloquei os dados referentes às condições experimentais. Pressão na CNTP, 760 milímetros de mercúrio. Volume na CNTP, foi o volume que nós encontramos aqui. Temperatura na CNTP, 273 Kelvin. Pressão nas condições experimentais. Bom, nessa nossa região, consideramos como pressão ambiente em torno de 700 milímetros de mercúrio. O correto seria eu pegar um barômetro e fazer essa medida no momento. Mas não foi feito assim, nós supomos que seja essa pressão. Volume 2 é o que eu quero encontrar e a temperatura ambiente nesse momento é de 25 graus. Portanto, encontramos um volume de 31,35 ml, que é um valor muito próximo do valor experimental. Lembrando que houve uma pequena oscilação na intensidade corrente e a pressão ambiente é uma pressão aproximada, que justifica essa pequena diferença.